Você é supersticioso ou não? Sendo ou não sendo, com certeza cresceu ouvindo vários tipos de superstições. Provavelmente já ouviu sua mãe, sua avó ou qualquer pessoa da sua família falando que comer leite com manga faz mal, que espelho quebrado dá azar, que deixar chinelo virado mata a mãe. Se pensarmos, quem é que nunca bateu 3 vezes na madeira? Ou não ficou com medo de um gato preto cruzando o seu caminho? Diversas e diversas superstições. Se você adora curiosidades, está no canal certo. Eu sou o Vinícius de Moraes e hoje o Beabá vem trazer para você a origem ou possível origem das 10 famosíssimas superstições que ouvimos durante toda a nossa vida sem entender o porquê. Se você curte conteúdo de curiosidade, se inscreve no canal para receber mais novidades. Simbora pro vídeo. Para começar, vamos com uma clássica. Deixar chinelo virado faz sua mãe morrer. Provavelmente você já ouviu isso da sua mãe na sua infância quando ela conseguia ver de longe o chinelo de ponta cabeça. E talvez você tenha ouvido ela gritar: "Quer que sua mãe morra, meu filho?" E se isso te traumatizou de alguma forma, talvez te incomode até hoje, mesmo você sabendo que não é verdade, mas ainda assim não consegue deixar o chinelo de cabeça para baixo. Então, da onde surgiu essa superstição? Na verdade, ela começou lá pelos anos 60. Quando as casas não possuíam pisos como hoje. O comum era um chão de areia mesmo, um chão de concreto ou qualquer coisa do tipo, aquele chão sujo. Os chinelos eram um meio utilizado para que não se sujassem os pés, por causa do chão sem proteção. Mas é claro que quando o chinelo era deixado de cabeça para baixo, ele ficava sujo e, consequentemente, os pés também. Para evitar esse problema e menos trabalho de ficar limpando toda hora o chinelo, alguma mãe inventou essa história para que as crianças aprendessem a maneira de guardar os calçados. Galera, muito bom. Se não aprende no jeito, vai no medo mesmo. Agora, manga com leite faz mal. Bom, na real, não faz mal. A origem desse mito vem da época do Brasil colonial, quando o leite era caro e pouco acessível para as pessoas. Só os senhores de engenho podiam se dar ao luxo de beber o leite. E como os patrões não queriam que os escravos bebessem, inventaram essa história que persiste até hoje. E te digo mais, além de não fazer mal, o leite com manga faz muito bem. Essa mistura proporciona um coquetel nutricional excelente. Ele é composto por proteínas, lipídios, cálcio, vitamina, magnésio, ferro e muito mais. É excelente, galera. Vamos beber leite com manga, galera. Bora! E a próxima superstição aqui: passar embaixo da escada dá má sorte. Essa foi mudando de gerações em gerações. Começou lá no Antigo Egito, mais de 5.000 anos. Para os egípcios, uma escada encostada na parede forma um triângulo, e para ele essa forma geométrica é sagrada. A gente pode reparar isso quando olhamos para as próprias pirâmides. Para eles, essa forma representa a trindade dos deuses, e passar por baixo desse triângulo seria como profaná-los, e não se pode profanar os deuses. Séculos mais tarde, seguidores de Jesus Cristo também começaram a usar essa superstição após a morte de Cristo, já que uma escada descansou contra o crucifixo. Então tornou-se um símbolo de maldade e traição. Naquela época, uma pessoa andar sob uma escada trazia desgraça. E na Inglaterra, em 1600, os criminosos eram obrigados a passar por debaixo de escadas antes de serem enforcados. Essa é tenebrosa, é tensa, hein? Bora pra próxima. Espelho quebrado, 7 anos de azar. Essa começou na Grécia Antiga. Havia uma prática muito comum de adivinhações naquela época. As pessoas tinham o costume de consultar os videntes do espelho. Essa adivinhação era realizada por meio de água e um espelho, técnica chamada de catoptromancia. Primeiro, o espelho é mergulhado na água. Em seguida, se pede a uma pessoa doente para olhar através deste espelho. Se sua imagem estivesse distorcida, ela corria o sério risco de morrer. Mas se ela visse tudo claramente, ela ficaria viva sem qualquer risco de morte. Anos mais tarde, os romanos acrescentaram um adendo a essa superstição. Eles acreditavam que a saúde das pessoas mudava em ciclos de 7 anos. Uma imagem distorcida diante de um espelho quebrado significava, então, 7 anos de saúde debilitada, e depois essa sorte poderia mudar. Não tinha mais essa questão de morte. Continuando com os espelhos, com certeza você já ouviu essa. É perigoso ficar na frente do espelho durante raios e trovões. Essa história é bastante simples. Na época do Brasil colonial, tinham espelhos de grandes proporções que ficavam montados em estruturas metálicas e acabavam sim propiciando um aumento de raios no interior das casas. Claro que esse aumento era mais devido às estruturas metálicas do que propriamente os espelhos. Também existe a explicação de que os espelhos refletem a luminosidade dos raios, então pode assustar a qualquer pessoa que esteja desavisada na hora de um raio refletido no espelho. Bom, essa aí pra mim é brava pra caramba. Minha avó, nossa, ela tampava tudo, tampava espelho, tampava a TV, desligava a TV, tudo que refletia o rosto dela ela tampava.
Falava até que o prédio tremia. Essa aí era brava. Essa eu lembro da minha infância. Agora o mais famoso. Gato preto dá azar se cruzar seu caminho. Essa é engraçada e bastante curiosa, justamente porque sua origem, ao contrário de hoje, o gato preto dava muita sorte. Bom, os egípcios reverenciavam todos os gatos, sendo ele preto ou não. Talvez seja por isso que os gatos mandam nos humanos até hoje, essa que é a verdade. Pelo fato dos egípcios venerarem tantos bichanos, começou a crença de que era sorte um gato cruzar o seu caminho. A reputação dos gatinhos era positivíssima e melhorou mais ainda no século XVII na Inglaterra, quando o rei Charles I tinha um gato preto como animal de estimação. Quando esse gato morreu, o rei Charles, em profunda tristeza, disse que lamentava a sua sorte ter ido embora, justamente porque já existia essa superstição positiva. E tudo se confirmou porque no dia seguinte à morte do gatinho, o rei Charles foi preso e acusado de alta traição. Aí você me pergunta, caramba, e quando então que começou a dar azar? Tudo mudou durante a Idade Média, na Europa. A crença era totalmente oposta, porque os europeus acreditavam que os gatos pretos eram os familiares ou companheiros de bruxas, ou até mesmo era a própria bruxa disfarçada. Então acreditavam que um gato cruzando o seu caminho era sinal de que o diabo estava de olho em você. Eita que eles viam muito Chaves naquela época, hein? E o famoso número 13, que número 13 dá azar. Essa tem sua origem na mitologia nórdica, deixa eu explicar para vocês. 12 deuses foram convidados para o jantar em Valhalla, um banquete magnífico na cidade dos deuses. Aí Loki, o deus da discórdia, tão famoso e malandro, entrou de penetra nessa festa. Os outros deuses queriam de todas as formas expulsar o Loki dali, talvez porque a comida só dava para 12 deuses, não para 13. No meio de uma briga danada, Loki matou o Balder. Foi através dessa mitologia que tudo se iniciou. Depois disso, os escandinavos evitavam jantar reunindo 13 pessoas. Não gostavam do número 13 de forma alguma, e assim se espalhou essa crendice na Europa. E depois tudo foi reforçado na última ceia, com Judas, que traiu Jesus, onde relatam que ele foi o 13º convidado da ceia. Bater na madeira para evitar o azar. A versão original consistia em bater no tronco das árvores. Os povos antigos teriam visto que os raios caíam frequentemente nas árvores, e acreditavam que isso era um sinal que tais plantas eram morada dos deuses aqui na Terra. E todas as vezes que se sentiam culpados, batiam nas árvores para chamar as divindades e pedir perdão. Outra teoria estava relacionada com o cristianismo, onde estava associado ao material com que a cruz foi feita. Assim, tocar na madeira era uma maneira de invocar a Cristo. E também com os judeus na época da Inquisição Espanhola, onde eles eram muito perseguidos. Como uma forma de fuga, eles criaram um código de bater nas sinagogas, que eram feitos de madeira. Assim, eles podiam anunciar a sua chegada e conseguir fugir em segurança. Se tornou então um sinônimo de sorte, bastante sorte. Pulando da madeira para uma mais atual. Noivo ver a noiva antes do casamento dá azar. Essa tem a ver com o período em que os casamentos eram arranjados, que ninguém casava por amor, mas somente por acordos comerciais entre as famílias. Como o casal só se conhecia após o casamento, a família da noiva tinha mania de esconder a noiva para evitar uma possível frustração do noivo. Talvez ele pudesse não gostar dela e querer fugir. Assim ia prejudicar todo o acordo comercial feito entre as famílias. E a 10ª superstição é abrir o guarda-chuva dentro de casa dá azar. Essa teoria se originou na Inglaterra no século XVIII, quando os guarda-chuvas eram feitos de metal e um metal à prova de água. Só que seu mecanismo era rígido e realmente muito perigoso. E abrir dentro de casa em um quarto pequeno poderia ferir alguém, ou quebrar alguma coisa, ou quebrar qualquer objeto, que poderia acabar provocando brigas desagradáveis na família ou no casal. Começou a ser visto então como um sinal de má sorte. A partir daí, todo mundo evitava abrir alguma coisa dentro de casa para não ter briga entre o casal. Essa que é a verdade. Galera, eu tô começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo. Sou só eu sozinho aqui com vocês. Vou sempre me dedicar para trazer o melhor conteúdo de curiosidade para vocês. Sou um cara que gosta tanto de curiosidade quanto vocês. Muita curiosidade na minha cabeça aqui para trazer para vocês. E vocês podem me motivar ainda mais com aquela inscrição de vocês marota. Sim, saber que vocês se inscreveram vai me motivar sim a trazer mais conteúdo de curiosidade para vocês. Então valeu pela inscrição, galera.